Bom dia, meninos, tudo bom? Então, hoje, aulinha de matemática, tá bom? Livro didático, volume 2, unidade 4, tá bom? Vou fazer umas explicações aqui bem rapidinho, tá? Depois eu vou explicar a atividade e vou passar uma tarefinha pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Essa primeira página tem um desenho, observe o desenho, que você vai observar todos os desenhos, tá? Nós temos crianças, em cima da mesa tem vários jogos não, vários itens, né? Por exemplo, cartinha, calculadora, tem um livro aqui, aí eles estão brincando, tá? Lembrando que as cartinhas têm os números, ó, porque aqui o título, ó, medidas, operações e chance, ou seja, medida, vamos trabalhar com medida, tá? Medida de em litros, tá? Em quantidades, né? As operações que você vai fazer, ou seja, adição, subtração, multiplicação ou divisão, e as chances, ou seja, você vai resolver o probleminha e vai colocando algumas chances de quantos litros de água você gasta para fazer uma jarra de suco, ou quantos mililitros de água são usados para fazer um chá, as quantidades usadas para fazer um bolo de açúcar, ovos e farinha de trigo, por exemplo, tá? Então, são chances. Virando a página, olha que bacana essa página, tá? Nesta página, o que você pode observar? O planeta Terra, o nosso planeta, né? E nela, você vai observando aí comigo, e tem no cantinho, né, direito em cima, o nosso planeta Terra, tem a quantidade toda em azul e a quantidade em verde. A quantidade em azul, você sabe que é a quantidade de água existente no nosso planeta, e a quantidade verde, a quantidade de terra, tá bom? Então, e do outro lado, bem do lado esquerdo, nós temos um gráfico, tá? Sim, um gráfico. Essa bola, tá? Redonda, parecendo uma pizza, partida em 4 partes. Então, ela pegou como se pegasse a Terra, né? O globo, dividisse ele em 4 partes iguais e colocaria uma quantidade de terra e outra quantidade de água. É isso que ele quis representar aí. Ou seja, 1/4 do planeta Terra, né? Nós temos 1/4 do planeta Terra, né? Vamos explicar. Peguei a Terra e dividi em 4 partes, por isso que a gente chama de 1/4. Um todo dividido em 4 partes. Dentre esse 1/4, 3/4 deles são de água, tá bom? Se você olhar aí, ó, nós temos 3/4 de quantidade de água, que é essas 3 partes coloridas de azul, tá bom? E a parte marrom é né, apenas 1/4, que é a de terra. Olhando aqui, você pode dizer, nossa, mas tem muita água no planeta. Sim, mas nem toda ela está destinada para o nosso consumo. Ou seja, então, dentro de todo essa grande quantidade de água, eu incluo aqui os rios, mares, tá? As nascentes, tá? Ou seja, eu tenho água salgada e água doce junto. Então, se eu pegar ele e fazer um quantitativo de quanto que é a água potável dentro do planeta Terra, eu vou ter uma quantidade bem mínima, bem pequena mesmo, tá bom? Que é a água própria para o nosso consumo, tá? Por isso que existem várias campanhas de preservação da água, tá? Você saber usar água com consciência, você não gastar água à toa, não jogar água fora, não deixar a torneira aberta, tá bom? Beleza. Porque sim, a água pode acabar, tá bom? Então, ali tá bem escrito assim, ó, você sabia que temos mais de um sextilhão, ó, sextilhão de litros de água? Isso mesmo, esse número bem grandão aqui, ó,
enorme aqui, ó. É o sextilhão, tá? Então, é a quantidade de águas que nós temos na Terra. Olhando aí embaixo, tem uma gotinha d'água, uma representação para você ver, ó, a quantidade de águas que nós temos no nosso planeta. Essa aqui é toda a quantidade de água, tá? Ou seja, toda essa quantidade azul que tem aqui, ó, tá? E aqui embaixo tem uma pequena gotinha, tá vendo? Essa pequena gotinha é a água que nós temos para o nosso consumo, tá? Você viu tanto que tanto que a diferença é grande? Nós temos muita água, mas nem toda a água poderá ser usada, tá bom? Beleza? Então, voltando na outra página da atividade aí, lápis na mão, tá? Lembrando, 1 litro, tá bom? 1 litro equivale a 1000 mililitros, tá? Você já aprendeu isso. 1 litro equivale a 1000 mililitros, tá? Beleza? Então, a tarefa número 1, o exercício número 1, você vai ter que observar a tabela, tá? Estamos trabalhando com tabela. Então, eu tenho uma tabela que eu tenho os meses e tenho a quantidade de litros, tá? Então, cada quantidade de litros é usada, que foi gasta ou utilizada no mês. Por exemplo, no mês de julho, foram utilizados 12.740 litros de água, tá? Aí, na letra A, ele vai te pedir em que mês o consumo foi maior, né? E você vai olhar a tabela e qual que é o mês que gastou mais, tá? Aí você vai olhar aí e vai descobrir que vai ser o mês de dezembro, com 16.880 litros de água, tá bom? Na letra B, o que ele está te pedindo? É um probleminha. Então, você vai ler o problema com bastante atenção, porque problema, se você não ler com atenção, não ir anotando os dados, você não consegue responder, tá? Tudo bem? Então, tá. Então, vamos lá, então. Vou virar aqui, que tá um pouquinho pra cá. Tá. Acho que agora ficou bom. Então, vamos lá. Na letra B, de janeiro a julho, Andressa e sua família gastaram 121 mil litros de água, tá? No semestre, ou seja, no semestre inteiro, em um semestre, ela gastou 121 mil litros de água, tá? Isso no semestre seguinte, tá? Eles planejaram uma economia e combinaram não ultrapassar 9 mil litros. Será que eles conseguiram? Então, vamos pensar aqui. Então, tá. Se a Andressa de janeiro a julho, então, o primeiro semestre, tá? Um semestre tem 6 meses, lembra que eu ensinei? Um semestre equivale a 6 meses, então, em 6 meses, eles gastaram 121 mil litros de água, tá? Mas, dentro desses 121 mil litros d'água, antes deles ter todo esse consumo, eles tinham planejado uma economia, ou seja, eles iam gastar apenas 90 mil litros, tá? Será que eles conseguiram? Então, o que que você vai fazer? Você vai lá nos vezes, tá? E vão somar toda a quantidade. Você vai pegar os 12.740 mais 13.480 mais 15.600 mais 15.600 de novo, mais 16.150 mais 16.880. Ou seja, professora, onde você encontrou esses números? Na tabela, tá? Porque eles querem nos próximos meses. Então, se de janeiro a julho eles gastaram tanto, então, no segundo semestre, ou seja, de julho a dezembro, eles querem ver se eles conseguem realmente fazer essa economia de água, tá? Então, você peguei todos os valores de julho a dezembro e somei. São todos esses números que eu te falei. Essa conta que você vai fazer, tá? Somando tudo isso, vai dar 90.450, tá?
litros de água. Então, qual que era a economia deles? Que eles queriam de 90 mil litros. Será que eles conseguiram? Não, né? Eles não conseguiram. Por quê? Porque eles gastaram 450 litros a mais, tá? Ou seja, a economia deles era de 90 mil litros e eles gastaram 90.450, tá? 450 litros a mais, tá bom? Beleza? Na letra C, a diferença de consumo entre os dois semestres foi. Então, você vai pegar a diferença entre os dois semestres. O primeiro semestre, de janeiro a junho, e o segundo semestre, de julho a dezembro, tá? Como você quer saber a diferença é o quê? Menos, né? Então, você vai fazer uma subtração. Você vai lá, vai pegar a quantidade do primeiro semestre menos a quantidade do segundo semestre, tá? Aí você vai conseguir achar a diferença. Agora, aí você achar a diferença e vai marcar a opção correta, aproximadamente, tá? Que não vai dar um exato não, tá bom? No número 2, Andressa começou a construir um gráfico para representar os dados de consumos de água de sua família. Observe-o na próxima página para responder os itens a seguir, tá? Então, vamos lá. Esse gráfico tem duas variáveis, a quantidade de litros de água e os meses do ano. Qual delas é uma variável numérica? Então, ela construiu um gráfico com duas variáveis, contendo a quantidade de litros e a quantidade do meses. Ou seja, ela colocou os meses de um lado e a quantidade de litros em outros. Aí, ele quer saber qual delas é uma variável numérica. Qual delas é a variável numérica? A quantidade de litros de água, que são representados por algarismo, tá? Tá, beleza? Na letra B, escolha uma das etiquetas e complete a frase a seguir, para indicar como Andressa planejou o gráfico. Então, vê, cada lado de quadrinhos representa. Então, você vai lá, voltar lá na tabela e vai ver, tá? Então, cada quadrinho, ele representa 2.000 litros de água, tá? Aí, você vai e marca a opção 2.000 litros de água, tá? Se na tabela houvesse um consumo igual a 11.000 litros, em que posição ela seria marcada no gráfico? Se lá na tabela tivesse uma posição de 11.000 litros, né, de 11.000 litros de água, em que posição ela seria marcada no gráfico, tá? Então, qual posição que eu poderia marcar ela? Seria o quê? Exatamente no meio, tá? Ou seja, na metade, entre os 10.000 litros e os 12.000 litros, tá? Então, vai ficar ali entre 10.000 e 12.000, tá bom? Voltando aqui, mudando a página, tá? Você vê que tem um gráfico. Esse gráfico é o gráfico da Andressa lá, tá? Da página anterior, viu? Contou que ela fez um gráfico. Então, todos os dados e todas as respostas que eu encontrei foi direcionado a esse gráfico, tá? Beleza? Na letra D, complete o gráfico observando a tabela e responda a estas perguntas. Então, vamos lá. Há meses com consumos iguais? Então, você vai lá no gráfico e vai ver. Tem meses que tem consumos iguais ou não? Tá? Então, você vai olhar. Repassa aqui, ó. Observa o gráfico e vê se tem meses iguais ou não, tá? E responde, tá? Eu já sei que tem 2 meses com a mesma quantidade, tá bom? Igual. Depois, observa a altura das colunas do gráfico e marque a afirmativa correta. De modo geral, podemos afirmar que ao longo do semestre o consumo de água, tá? Ao longo do semestre o consumo de água. Então, você vai lá no gráfico e vai observar de novo todo o semestre, tá bom? De julho a dezembro, tá? Esse é o semestre que está marcado lá. Se foi aumentado, se foi diminuído ou se não alterou, se continuou estável, tá? Você vai lá e vai observar os números. De acordo com o que ele vai crescendo, com certeza o consumo de água foi aumentando, tá? Então, tenta fazer lá. E o número 3, você já parou para pensar na quantidade de água que usa
por dia? Já parou para pensar a quantidade de água que você usa no dia? Quantos litros de água, quantos copos de água você bebe por dia? Já parou para pensar? Então vamos lá. Alguns estudos mostram que uma pessoa utiliza 100 litros de água por dia. Essa é uma estatística, tá? Ou seja, teve um estudo e eles comprovaram que uma pessoa só consegue beber 100 litros de água por dia, tá? 100 litros de água por dia. Bastante água, hein? Então tá. Então vamos ver lá. Aí tem um desenho dos menininhos: beber água, escovar os dentes, lavar louça, regar águas e plantas e cozinhar. Então vamos ver. Então quer dizer que esses 100 mil litros de água, não é que ela beba esses 100 mil litros de água, tá? Ela utiliza esses 100 mil litros de água. Ela pode utilizar como? Bebendo, lavando roupa, louça, aguando as plantas, limpando a casa, escovando os dentes, tá? Então é esse consumo todo de água. Não é só ingerido não, só bebido não. Tá bom? Beleza? Então vamos continuar. E também para lavar as mãos, tomar banho, limpar a casa, lavar roupa e dar descarga no vaso sanitário, tá? É algumas medidas que podemos fazer em casa para economizar a água, tá bom? Escovar os dentes, fechar a torneira, escovar, depois abrir, tá bom? Falar para a mamãe reutilizar a água da máquina para lavar o quintal, tá? Então, umas medidas bastante legais que podemos economizar a água, tá? Ó, falar pro papai lavar o carro com um balde, não precisa logo pegar a mangueira e ficar lá, ó, jogando água, tá bom? É uma maneira boa de a gente preservar a nossa água, tá bom? Quantos litros de água, no mínimo, são gastos pelas pessoas da turma em um dia? Essa atividade, você vai ter que saber a quantidade da sua turma, ou seja, na nossa sala de aula. Então, vai variar aí, tá? Vai variar a resposta de acordo com quanto você vai colocar, tá? Então, se você colocar assim, os gastos pessoas na turma, nossa turma tem 24 alunos, 25 comigo, então nós juntarmos nós todos, temos que fazer o que? Multiplicar por 100. Aí você vai tentar ver quanto que dá aí, tá bom? Tenta multiplicar aí os 25 vezes 100, tá? Esse vai ser o resultado. E na sua casa? A letra B é na sua casa. Aí você vai ver quantas pessoas tem na sua casa e multiplicar por 100 também, tá bom? Na letra C, olha que legal, outra tabelinha, tá? Número de pessoas, consumo mínimo de água, tranquilinho também, tá? Só você observar direitinho o número de pessoas e o número mínimo de consumos de água, tá? Observando tudo isso, nós vamos responder a questão, tá? Aí depois nós vamos usar esses dados para a gente responder a questão 4A e B, tá? Os dados da tabela. Então, como você vai completar essa tabela? Vamos pensar. Uma pessoa, no mínimo, 100 litros, não é? A gente já viu lá na parte anterior, estava escrito. Duas pessoas, quantos litros? Se uma é 100, duas é 200. 5 pessoas, só você multiplicar. 100 vezes 5, 500. Depois você faz o de 10 pessoas, de 20 pessoas e o de 50 pessoas. Beleza? Muito fácil. Aí você coloca respostas aí, tá? Então, número 4. Em geral, as casas têm um reservatório para armazenar água, chamado de caixa d'água. A capacidade desses reservatórios pode variar muito. Há caixas pequenas que armazenam 100 litros e outras bem grandes que comportam milhares de litros, tá? Ou seja, na nossa casa nós temos as caixas d'água, cada uma com quantidade, tá? Que tem de água lá dentro. Umas são maiores, outras são menores, então a capacidade vai variar de acordo com o tamanho, tá bom? Então, na letra A família de Lúcia tem 5 pessoas, ó, e a caixa de água dela tem 1.500 litros. Em caso de falta de água, vamos supor que a água lá vai acabar, se a caixa estiver cheia, para quantos dias a água será suficiente? Então, vamos analisar o probleminha aqui devagarzinho.
De novo, na casa da Lúcia eu tenho quantas pessoas? 5 pessoas. Se a caixa d'água dela comporta 1.500 litros, se a caixa estiver cheia, quantos dias de água será o suficiente? Isso se vamos supor que a água dela acabou. Aí, de repente, a água acabou lá no bairro dela. Ah, não vai ter água mais no bairro. Mas aí ela tem essa reserva de 1.500 litros. Quantos dias vai durar para essa caixa de água esvaziar, acabar com o limite de água? Então, vamos lá. Para quantos dias será o suficiente? Então, o que nós vamos ter que pensar? Se são 5 pessoas na casa da Lúcia e uma pessoa gasta em média 100 litros de água, então, primeiro vou multiplicar o número de pessoas com a quantidade de litros de água, ou seja, 5 vezes 100, tá? Aí eu vou fazer a multiplicação, vai dar o quê? 500, tá? Depois, se em 2 dias, se eu pego para me gastar em 2 dias 500 mais 500, né? Que é em 2 dias, 500 mais 500 vai dar o quê? 1.000. Então, em 1.000 litros d'água, eu gasto, ou a Lúcia lá na casa dela vai gastar o quê? Em 2 dias, né? Então, agora se eu pegar o 1.000 de 2 dias, mais o 500, que é o total do consumo de cada pessoa, eu vou ter 1.500 litros de água, tá? Então, e lá tá falando que a caixa d'água dela é de 1.500 litros de água também, tá? Aí ele te pergunta, para quantos dias a água será suficiente? Então, a água será suficiente por 3 dias. Tá, professor, mas por que 3 dias? Se a senhora falou que 500 mais 500 lá deu 1.000 e dá por 2 dias, agora você falou que é 3. Mas eu tenho que lembrar que eu fiz o primeiro, tá? A primeira conta entre as pessoas. Então, eu conto um dia, tá? Que é o 500, depois mais 500 mais 500, que é igual a 1.500, tá? Beleza? Tudo bem? Na letra B, na casa de Márcio moram 3 pessoas e a caixa d'água armazena 500 litros. Na semana passada, faltou água por 2 dias seguidos. Será que eles ficaram sem água? Então, vamos pensar aqui, ó. Se na casa dele moram 3 pessoas, então, beleza. E a caixa d'água dele, você viu que a caixa d'água dele é menor do que a da casa da Lúcia, né? A da casa da Lúcia era de 1.500 e a casa dele é apenas de 500 litros, tá? E na semana passada faltou água por 2 dias seguidos, ou seja, 2 dias seguidos, segunda e terça, ou terça e quarta, ou quinta e sexta, tá? Então, 2 dias seguidos faltou água lá. Será que eles ficaram sem água? Ou seja, em 2 dias eles conseguiram consumir os 500 litros de água, ou não deu para consumir nesses 2 dias, acabou antes, ou sobrou um pouquinho para outro dia, tá? Então, o que você vai fazer? Primeiro, achar as quantidades de litros por pessoa. Se é 3 pessoas, vezes 100, né? Dá 300, tá bom? Você multiplicou 100 vezes 3, deu 300. E depois você pegar os 2 dias e multiplicar pela quantidade de água total das 3 pessoas, que é 300. Então, 2 vezes 300, 600 litros de água em 2 dias, tá? Agora nós vamos responder. Será que eles ficaram sem água? A água da caixa deles foram suficiente ou não? Não foi suficiente. Por quê? Porque a caixa d'água deles é de 500 litros. E eles gastaram, nesses 2 dias, né, faltaram água lá, 600 litros. Tá bom? Então, tudo bem. Vamos voltar na página 8, que bonitinha. Tá? Na página 8 tem atividades, ó, lá em cima, no número 5. Tem um desenho que você vai usar para você responder a letra A e a letra B, tá? Tem 1 litro, que é igual a 1.000 litros. Meio litro pode ser escrito em fração, tá? Um
um meio, ou seja, 1/2, ou 500, tá? Porque a metade de 1000 é 500, tá bom? Então, você vai olhar o desenho aí, ó, de leite de coco. Tem 3 embalagens, 4, né? Na verdade, 4 embalagens diferentes. E você vai observar essas embalagens para responder. Tá legal? Quanto da letra A, qual das embalagens tem meio litro? Você vai olhar aí qual tem meio litro, tá? Lembrando que a metade de 1000, meio litro. E vai escrever aí. Depois você vai ver na letra B, quantos mililitros há em 1,5 litro? 1,5 litro. Pensa um pouquinho, se eu tenho 1 litro 1000 mais meio, quantos mililitros eu vou ter, tá? Então, só somar, ó, 1 litro mais meio. Pensa que dá certinho. E em 2,5 litros? Em 2 litros e meio, tá? 2 litros, pensa 1 litro 1000, 2 litros, metade de 1000, 2,5 litros eu vou ter? Pensa também, responde aí, tá bom? O número 6, veja as ilustrações do rótulo de uma garrafa de suco concentrado de maracujá. Tem o desenho do suco, olha que bonitinho, tá? Um suquinho de maracujá. E tem umas informações muito importantes aí, tá? Vamos olhar aqui no rótulo, porque eu tenho lá o maracujá, o conteúdo dessa garrafa é de 500 ml, ou seja, meio litro, tá? Aí depois eu tenho lá escrito, no etiquetinha bem no cantinho aí, em branca, você pode ver, tá escrito, essa garrafa contém 500 ml de suco concentrado de maracujá. Adicionando água, você poderá fazer 5 litros de refresco. Adoce a gosto. Ou seja, eu tenho uma garrafinha de 500 ml, mas se eu juntar com mais 5 litros, ou se eu adicionar água, se eu pegar lá e colocar água dentro dessa garrafinha, ou colocar em jarras e colocar o suco concentrado, eu vou conseguir fazer 5 litros de refresco, ou seja, 5 jarrinhas de 1 litro de refresco, tá bom? Então, vamos continuar lendo aqui, porque eu não sei o que ele me pediu para me fazer no problema, tá? Usando todo o suco concentrado, quantas garrafas desta cheias de água são necessárias para preparar o refresco? Ah, não sei. Então, vamos pensar de novo. Usando todo o suco concentrado, quantas garrafas destas cheias de água são necessárias para preparar o refresco? Tá. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que pegar a garrafa, né? O litro da garrafa lá. Quantidade de suco que eu posso fazer, que é 5 litros, lembra? Que falou lá embaixo aí, ó, no desenho, falou que eu consigo fazer 5 litros de suco, não é verdade? Então, se eu consigo fazer 5 litros de suco, eu vou pegar os 5, que é 5 litros de suco, e multiplicar por 1000, ou seja, multiplicar por 1 litro só. Pego o 5, multiplico por 1, eu vou ter 5.000 litros, tá? Então, vai ser os 5.000 litros de suco que eu vou conseguir fazer com esse suco concentrado, tá? Mas ele não quer saber quantos litros de suco eu quero fazer. Ele quer saber quantas garrafas eu vou utilizar, tá? Quantas garrafas são necessárias, quantas garrafas de água são necessárias para fazer esse suco. Então, se eu pegar os 5.000 litros de 5, tá? Eu tô contando com 5 garrafas, inclusive a garrafa do suco concentrado. Só que a garrafa de suco concentrado eu não posso contar com quantidade de água, tá? Porque ela já tem o líquido dela lá. Então, aquele líquido eu vou misturar nas outras garrafas de água, ou seja, nas outras 4 garrafas de água. Então, eu terei 4 garrafas de água, menos a garrafa já com suco concentrado. Então, se eu pegar os 5.000, né? 5.000 litros e tirar o 500, que é a quantidade do suco, lembra a quantidade do suco aí, ó? Se eu tirar, eu vou sobrar com 4.500, certo? Tá, não entendi. Vamos voltar para você entender bem devagarzinho. A garrafa tem 500 ml de suco concentrado.
Se eu pegar o suco concentrado lá, ele rende 5.000 litros de suco, tá? E ele quer saber quantas garrafas de água são necessárias para fazer esse suco. Quantas eu vou utilizar para fazer 5.000 litros de suco. Só que eu vou lembrar que uma garrafa de 500 ml é a do suco concentrado, tá? Então, se eu pegar os 5 contando com a garrafa vezes 1.000, eu vou ter 5.000, tá? 5.000 litros, que é a quantidade que ele falou aqui pra mim, ó, que eu posso fazer de refresco. Só que eu quero saber quantas garrafas serão utilizadas, tá? Ó, quantas garrafas de água são necessárias, tá? Então, eu quero saber quantas garrafas necessárias, menos a garrafa do suco concentrado. Ou seja, se eu vou usar 5 garrafas, eu vou tirar do suco, eu vou ficar com apenas 4 garrafas. E se lá no início eu pensei que 5 litros, tá? 5 litros é 5.000, ou seja, 5 vezes 1.000 deu 5.000 litros. Eu tenho que pegar esses 5.000 litros menos os 500, né? Os 500, a metade, ou seja, a metade do litro que tá na garrafinha, tá? Aqui, ó, o 500 ml da garrafinha. Vou tirar o 500 menos os 5.000 menos o 500 mililitros de água, que vai dar um total de 4.500. Tendo esse 4.500, ele quer saber quantas garrafinhas. Aí você faz o quê? O que você pode fazer? Ou você desenha 10 garrafinhas, tira uma garrafinha, que é a do suco, e você vai saber a quantidade de garrafas de água que você vai usar, que vai dar 9. Ou você pega os 4.500, que eu achei que foi o meu valor, e divido por 5, tá? Que eu vou tirar os 2 zeros, vai ficar 45 dividido por 5, que vai dar 9 garrafas. Também dá pra você fazer, tá? Ou você pega e multiplica 9 vezes 5, que dá 4.500 também. Então, ou seja, no total todo, você vai gastar, são necessárias 9 garrafas de água, tá? Beleza? Deu pra entender mais ou menos ou não? Se não, você manda lá, mensaginha de novo no WhatsApp, que eu vou falar de novo, tá? Então, na página 8, tá beleza? Na página 8, voltando na página 8, tem essa parte aqui que você vai ler, tá? Para você conseguir responder as outras questões. E na página 9, observe para você ver a página 9, tem uma outra tabela, tá? Tem uma tabela com produtos, quantidades e litros de água. Então, tem vários produtos, tem a quantidade, né? Em quilo, ou xícara, ou litros, ou unidades, tá? Então, assim, a forma que ele pediu em quantidade e a quantidade de litros d'água, tá? Então, você vai analisar tudo, por exemplo, açúcar, 1 quilo de açúcar, eu tenho 1.500 litros d'água, tá? Então, é só você observar a tabelinha aqui bonitinha, tá? E essa aqui é o último exercício que eu vou fazer hoje com vocês, tá beleza? Então, vai lá, número 1 no lápis na mão. É só você olhar a tabela de cima, tá? Da página em cima. Se você olhar toda a tabela, analisar ela, você consegue responder direitinho, tá? Qual que é a quantidade dele. Então, a questão número 1, eu acho que vocês ainda não fizeram. Então, vocês vão fazer ela, depois eu volto com a resposta, tá bom? Beleza? Depois, agora, depois que eu expliquei todo esse conteúdo para você, você vai pegar o seu caderno, o seu livro de atividade, ó, volume 2, tá bom? O livro mais fininho de atividade, e vai fazer pra mim, tá bom? Você vai fazer pra mim responder a página 29 e a página 30. Que é tudo sobre o que eu expliquei, ó. 29, 30. Aí você vai poder tirar algumas dúvidas, tá? Vou dar um tempo para você responder
toda essa atividade, tá bom? E volto mais tarde para responder com vocês, tá? Beijos, tchau!